Aleluia, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado por esse poder, Pai, que nos deu a condição de filhos. Hoje somos libertos, Pai, porque o Senhor nos proporcionou libertação. Obrigado, Pai. Obrigado que nessa tarde de Páscoa, Pai, estamos aqui, não para chorar da sua morte, mas para nos alegrarmos da sua ressurreição. Aleluia. Obrigado, Pai. Amém, por uma Pai. tarde gloriosa, Senhor, cheio da tua palavra, cheio do teu poder, cheio da tua unção, cheio da tua instrução e do teu amor, Pai. Amém, Em nome Pai. de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. A manquinha está liberada. O Alan não está. O Alan está de castigo. Não pode sair. Se quiser sentar, meu filho, fica à vontade. Se você pode sentar, fica à vontade. Boa tarde a todos, graça e a paz. Aqueles que eu ainda não falei, não cumprimentei. Quero dizer que é uma honra muito grande estar aqui com vocês. É bom rever as carinhas que estavam um pouco distantes por conta de trabalho, mas conseguiram chegar. Amém. Deus é bom. Importante que vocês estão aqui. Obrigado. Obrigado, Pai. Sabe, amados, hoje é domingo de Páscoa. E hoje também será o domingo onde nós vamos celebrar a ceia. Aleluia. E eu sei que existe muito ensinamento por aí, muita coisa que se diz a respeito da Páscoa. Só que nós vamos hoje aprender a respeito da Páscoa bíblica, o que a Bíblia nos ensina a respeito da Páscoa. Amém. Sabe que na Páscoa não havia coelho, na Páscoa não havia ovos, na Páscoa não havia chocolate, nada disso, amém? Amém. E não foi para isso que a Páscoa foi estabelecida. A palavra Páscoa, ela tem na sua tradução a palavra passar. É passar de uma condição para outra. Isso é a Páscoa. E eu quero convidar vocês a abrir lá em Lucas 22, versículo 1. Lucas 22, 1. Deixa eu dar uma água pro meu violeiro. Amém, amados? Todos abriram? Amém. Amém. Lucas, eu ia falar Páscoa 22, 1. Lucas 22, 1. Estava, pois, perto a festa dos pães ázimos, chamada a Páscoa. Versículo 7. Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhes perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei preparativos. 13. Indo eles, acharam como lhes havia dito e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. 15. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graça, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Amém, amados? Amém. Amém. Então você vê aqui um dos pontos importantes dessa passagem de Lucas 22, é no versículo 15. Quero que vocês leiam em voz alta o que Jesus disse. Desejei
ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Então, Jesus, na Páscoa, ele gerou a expectativa de estar em comunhão com os discípulos. Amém. Então, um dos propósitos da Páscoa é que você esteja em comunhão. Amém. É que você possa estar com aquelas pessoas que você ama. É que você possa estar com a sua família. É que você possa estar com seus irmãos em Cristo. Amém. Um dos propósitos da Páscoa é esse. Você vê que o próprio Jesus Cristo diz: eu estive ansioso para ter essa Páscoa com vocês. E agora a gente vai entender o que é a Páscoa. Quero convidar vocês a abrir Êxodo 12. Êxodo 12, versículo 1. Todos abriram? E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Versículo 5. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E tomando do sangue, versículo 7, e tomando do sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas o comerão. Assim, pois, o comereis, os vossos, versículo 11. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Versículo 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 21. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel, e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. 22. Então tomai o molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e passai-o na verga da porta e em ambas as ombreiras, no sangue que estiver na bacia. Porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas, para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto perpétuo para vós e para vossos filhos para sempre. 25. E acontecerá, acho que está acabando a bateria do microfone. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. 26. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios, e livrou as nossas casas. E então o povo inclinou-se e adorou. Está acabando. Se quiserem, se obrigado. O que acontece aqui? Quantos aqui já fizeram a escola bíblica? Então, alguns de vocês ainda não aprenderam a respeito do caráter de Deus. Você pode tirar um pouco do... Acho que é o grave, tá estourando. O caráter de Deus diz que Deus é bom. E às vezes as pessoas ficam falando: Deus é bom, então por que aconteceu tal coisa? Por que Ele mandava matar alguém? Por que acontecia tal coisa? Amados, Deus estabeleceu a terra com princípios. Quando o princípio é quebrado, a pessoa atrai o juízo. Amém? Amém. Minha voz, vocês estão me ouvindo? Sim. É porque eu que parei de ouvir, acho que nessa caixa, mas tá bem. Tá bom assim. Então,
Quando Deus estabeleceu o juízo, o pecado das pessoas atraía o juízo para perto delas. E o juízo sendo atraído, acontecia coisas. Isso não quer dizer que Deus é ruim. Quer dizer que Deus é justo. Deus estabeleceu as coisas, deu uma condição para o homem viver bem. Ainda tem uma outra questão. Quantos aqui já tiveram uma revelação vinda do céu? Amém. Estavam parados e receberam uma palavra, alguma coisa no Espírito e disseram: Deus falou comigo. Quando a gente recebe uma informação, a gente lida com essa informação de acordo com o conhecimento que nós temos, não é? Sim. Você vê que muitas igrejas dizem: Deus vai te tirar na cova, Deus vai te botar na cova. Muita igreja fala isso. Deus mata, Deus ressuscita, Deus vai botar você no leito, numa doença e alguma coisa do gênero. Só que a gente precisa entender que nessa época Satanás não era revelado. Jesus foi quem expôs ele à vergonha. Jesus foi quem mostrou que o princípio dos males, o causador de todas as dores, era o diabo. Porém, o profeta ele recebia uma revelação do alto. Ele tinha uma visão e, de acordo com a visão que ele recebia, ele atribuía tanto o bem quanto o mal a Deus. Ele dizia: Deus foi quem mandou dizer que isso aí vai acontecer. E você vê aqui no versículo acima que eu li, como é que pode Deus dizer que vai passar e matar os primogênitos dos egípcios, e o mesmo Deus dizer que quando ele vira o sangue nas portas, ele mesmo vai impedir do destruidor entrar nas casas? Então, você pode entender que aí há uma contradição do autor, não é? Ele, por ele não ter um conhecimento revelado de quem Deus era, assim como Jó também julgou a Deus, achando que Deus estava punindo ele por conta de alguma coisa, quando a gente vê na passagem que quem iniciou todo o mal foi o diabo, não foi? Ou eu estou enganado? Não. Ou Deus falou assim: ô Satanás, dá uma chegadinha aqui, dá uma passada na casa de Jó que está precisando da visita. Amém, gente? Então, Deus, ele não foi o causador do problema dos egípcios. Os egípcios atraíram juízo para eles. Deus, ele foi o causador da libertação daqueles que estavam ali para receber aquela condição, para receber uma condição de livres. Eles eram escravos, eles eram prisioneiros por conta do governo egípcio. Faraó não cumpriu, esse faraó não andou com Israel de acordo com o tempo de José, do faraó do tempo de José, porque no tempo de José, José foi a solução para o Egito. Amém. Vamos aqui para a história de José. Amém. Todos conhecem, amém? Se não conhece, você pode vir aqui depois, eu vou te ensinar a respeito de José. José, ele foi até lá, ele teve uma trajetória bem ruim, porém todo o tempo ele se manteve fiel, apesar de passar por tribulações. Então José chegou um dia onde ele foi colocado numa posição de autoridade. O próprio José conseguiu salvar o Egito, porque veio uma crise. E ele ensinou ao faraó como que ele poderia se preparar para uma crise. Então, se Deus é ruim, por que Deus dá instruções para a gente poder se preparar para o dia mal? Amém. Isso aí. Só que saindo dessa questão de Deus ser bom ou ruim, é fácil a gente resolver essa questão. Hebreus, no capítulo 1, fala que Jesus é a expressão exata do seu ser. Aí a gente já entende. Se você olhar para Jesus, você vai ver o caráter de Deus. Em João 17, João 14, eles começam a perguntar a respeito de quem era Jesus, o que ele fazia. Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 17, Filipe fala: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E o que Jesus fala para Filipe? Você tem andado comigo esse tempo todo, e até agora você não conheceu o Pai? Você vem me pedir para eu te mostrar o Pai? E Jesus responde: quem vê a mim, vê o Pai. Porque eu faço as obras que meu Pai faz. Se Jesus diz em Atos que ele andou por toda a parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, se Lucas descreveu no livro de Atos isso, quer dizer que Jesus era bom. Se Jesus sendo a expressão exata de Deus, o que você consegue concluir? Que Deus é bom. É só olhar para Cristo.
aos homens. Amém. E você vê aqui que era necessário que houvesse um sacrifício. Por quê? Porque lá em Adão, o homem pecou. E a Bíblia fala que destituídos fomos da o quê? Da glória de Deus. Todos nós perdemos o privilégio, ainda que nós nem houvéssemos ainda nascido. Mas lá em Adão nós perdemos o privilégio de termos intimidade com o Pai. Foi ruim, ruim demais. Desde lá de Adão, Deus vem estabelecendo alianças de tempos em tempos, para que Ele ensinasse o homem que Ele queria ter comunhão com o homem. Até que chegou Jesus. Jesus, João fala que Ele era o Cordeiro Pascal. Mas eu quero convidar vocês a abrir Romanos 5, versículo 12, para a gente poder construir algo aqui. Romanos 5, versículo 12. Diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Versículo 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Aleluia. Então, em Cristo, o problema de ser justificado foi resolvido. Amém. Adão pecou, todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Jesus não pecou, foi fiel em tudo, até na obediência. Jesus teve o direito de escolher se queria ou não passar pelo sacrifício da cruz? Teve. Mas ele não considerou o que ele queria. Você vê que no Getsemane ele fala: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. Então, se Jesus falou isso, é porque ele tinha o direito de escolher. Amém. Porém, ele decidiu obedecer a algo, a um chamado, a um propósito. Por quê? Porque eu creio que naquele momento, Jesus, ao orar, ele olhava e ele viu o resultado do seu penoso trabalho. Ele viu que hoje nós estaríamos aqui reunidos em seu nome. Amém. Hoje nós seríamos aqueles que iriam proclamar o Evangelho, trazer para as pessoas a solução do problema da vida delas. Amém. Porque o nosso problema, amados, não é dinheiro, nosso problema não é saúde, nosso problema não é falta de ter um marido ou uma mulher. Nosso problema, a gente tem que entender que nossa vida aqui carnalmente é limitada. O problema mesmo que nós temos é a eternidade. Amém? Amém. Quando nós entendemos isso e vamos para Cristo, nós olhamos para a eternidade e nós aprendemos que lá existe uma recompensa maior. Aleluia. Então, a gente olha para o livro de Mateus, ele nos ensina que Jesus estava falando no Sermão do Monte, Mateus 6, a partir do 31, ele fala assim, lá embaixo no 33 ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando a gente busca o reino de Deus, aquilo que é necessário para nós é acrescentado. Aleluia. Porque você está de olho na eternidade, não com uma visão limitada natural. Amém. Eu costumo dizer isso, o Senhor está falando comigo isso há muito tempo a respeito de buscar coisas ao invés do reino. E eu tenho vivido o favor e a graça de Deus a respeito disso. Amém. Eu por muito tempo perdi tempo na minha vida buscando coisas. Fui empresário, ganhei dinheiro, desfrutei de muitas coisas, viajava, gastava muito dinheiro. Porém, o tempo de qualidade com Deus eu não tinha. E quanto mais eu gastava, mais me faltava. Eu não tinha uma paz interior. Por quê? Porque eu estava com o coração ligado em coisas. Quando você está com o coração ligado em coisas, o que te falta? Coisas. Porque as coisas são limitadas. O seu recurso por si só é limitado. A sua força é limitada. Então, quando você busca por si só as coisas, a sua força, o seu esforço vai te trazer coisas. Porém, pode vir a faltar. Mas agora, quando você busca o reino de Deus ele é ilimitado. Amém.
propósito, você busca conhecer a Deus, o próprio Deus, ele faz com que as coisas se acrescentem a você. Porque se lá não tem falta de nada, não vai faltar na sua vida. A grande questão é que a gente procura querer resolver as coisas com a nossa mão, com a nossa força. Em Deuteronômio, se eu não me engano, no capítulo 7 diz: não diga ao homem que a força do seu braço foi o que conquistou para você riqueza, porque até a força do seu braço quem te dá é Deus. Amém. Então, amados, se a gente ficar com o coração olhando para o natural, a gente nunca vai viver os benefícios de eternidade, onde pessoas se levantarão para nos favorecer, onde pessoas de lugares onde a gente nunca viu vão providenciar coisas para nós. Por quê? Porque o reino está mandando. Você vai ver a sua família andando bem, você vai ver o seu filho, a sua filha vindo falar com você novidades vindas do coração de Deus que chegou no coração dela. Amém. Você vai ver a sua intimidade com Deus crescendo de tal forma do próprio Espírito falar ao seu coração. Amém. Porque você é o quê? Você é filho, não é? Amém. E Jesus morreu para que tudo isso fosse proporcionado a você. Aleluia. E Romanos 8,14 diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Se você é filho de Deus, é um direito seu ser guiado pelo Espírito de Deus. Amém. Só que a gente às vezes fica muito de olho no natural e acaba deixando passar benefícios do reino, onde Jesus Cristo se deu como cordeiro pascal para que você tivesse direito à paz, ao sozo. Sozo, a palavra sozo quer dizer salvação, plenitude, nada quebrado. Amém. Aleluia. Amém, gente? Amém. João 1,29 diz assim. Quer ler? Pode abrir. Todo mundo vira assim, esperando talvez se eu ia ler, se não ia, pode abrir. João 1,29. Todos abriram? João 1,29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A gente leu lá, no Antigo Testamento, em Êxodo 12, que um cordeiro foi sacrificado. Para quê? Para que o povo fosse protegido. E qual era a marca que ia sinalizar que aquele povo ali era protegido, que aquela casa era guardada por Deus? O sangue. O sangue do cordeiro. E foi passado nos umbrais, com folha de sopro. O cordeiro precisava ser sacrificado, toda a sua carne consumida. Porém, nem o osso poderia ser quebrado, nenhuma víscera poderia ser consumida. Tudo tinha que ser queimado no fogo. Amém, gente? Amém. E como foi a morte de Cristo? Um cordeiro que foi entregue. Através do seu sangue, nós fomos guardados, nós fomos remidos. Aleluia. Remissão é a remoção de pecados. Isaías 53 diz que ele tomou sobre si e levou. Amém. Ele não só tomou sobre si, ele tomou e levou para longe de nós. Aleluia. Então, Jesus, o Cordeiro Perfeito, ele nos deu a condição de sairmos, assim como o povo de Israel que estava preso no Egito numa condição de escravatura, ele nos deu uma condição de sairmos da escravidão do pecado, onde nós éramos sujeitos às artimanhas do inimigo, nós éramos sujeitos aos desejos carnais. Por quê? Porque nós não tínhamos o Espírito de Deus dentro de nós, nos guiando, nos conduzindo, nos dando orientação. Em Colossenses 1,13 diz que ele nos transportou do império das trevas, ele nos pegou lá numa condição de escravidão e nos transportou. Eu acho que a gente às vezes não entende muito bem o que isso quer dizer. Ele não nos conduziu pelo caminho de libertação, não. Ele próprio nos carregou e nos tirou de uma condição de escravidão para uma condição de reino. Amém. Uma condição onde o imperador é servido por todos aqueles que estão abaixo dele, para uma condição onde você vive num reino, onde o rei vive em função para que você viva bem. Amém.
Então ele nos transportou desse lugar de escravidão para o reino do Filho do seu amor. Amém. Então, um filho do seu amor, um filho que foi produzido através do amor de Deus, esse reino é onde eu quero estar. Quantos querem estar no reino do seu amor? Amém. Amém, amados? Amém. Porque quando ele nos transporta, ele nos dá uma condição de vivermos em paz com Deus. Ele nos tira da condição de escravo, na condição de estar aqui dependente de algo, fazendo força. E às vezes nós nos esquecemos disso e nos colocamos novamente na condição de fazermos força. Temos deixado, por conta de situações, por conta de necessidades, temos deixado de olhar para o tamanho do nosso Deus e consideramos o tamanho do problema que nós estamos passando. Quando nós temos um Deus todo-poderoso, que já nos deu todas as coisas em Cristo Jesus. Amém. Efésios 1:3 diz o quê? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênção na região celestial em quem? Em Cristo. Amém. Se você está em Cristo, Ele já te abençoou. Amém. Ele já te deu uma condição de reino. Ele já proporcionou tudo o que é necessário para você. Amém. A questão é que nós estamos vivendo buscando coisas. Se nós olhamos para as coisas, tiramos os nossos olhos de Deus. Se nós olhamos para Deus, as coisas nos seguem, nos perseguem. Eu posso dizer que as coisas nos perseguem. Amém. Porque eu tenho sido perseguido por bênção de Deus. Amém. 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 Eu não sou uma pessoa exclusiva do benefício de Deus. Eu não sou. Se Ele faz por mim, amados, o que Ele não vai fazer por você? Amém. Glória a Deus. Ele faz por mim e por você. Eu sei que às vezes a gente se coloca numa condição de escravidão. Só que João 3,16 diz que Deus amou o mundo como? O escritor nem sabia que palavra usar. E ele falou, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o único Filho gerado, para que todo aquele que olhasse para Ele, cresce na salvação, cresce no sacrifício, não tivesse mais a escravidão pela morte. Amém. Mas tivesse a vida eterna, Amém. a condição de viver no reino. E no 17, o próprio Jesus diz, eu não vim para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio de mim. Aleluia. Jesus não está na condição de te julgar. E às vezes nós mesmos nos colocamos numa condição de julgador, de julgamento. Nós somos os nossos réus e juízes. E o diabo, ele aproveita dessas coisas para te roubar numa condição de paz. A pior coisa é a pessoa dormir, encostar sua cabeça no travesseiro com um problema e acordar com o mesmo problema. Você não é noiva de um problema, você é noiva do Rei dos Reis. Você é noiva de alguém que tem a condição de mudar o que a sua vida tem sido encaminhada, de mudar a sua história. Eu posso dizer porque eu já vivi inúmeros testemunhos, eu sei de onde Deus me tirou. Tânia foi curada de um câncer, eu fui curado de diversas coisas, eu fui liberto do vício de drogas, eu não tinha salvação, e o Senhor Ele me alcançou, e me tirou dessa condição de servidão do pecado, dessa condição de prisioneiro. E às vezes, nós, se não nos atentarmos, estamos sendo prisioneiros de um celular, estamos sendo prisioneiros de um filho, estamos sendo prisioneiros de um marido que é opressor. Estamos nos colocando de novo numa condição de Israel no Egito, quando nós fomos colocados numa condição superior, numa aliança superior, baseada em superiores promessas. Amém. Eu fico pensando, Deus, olhando lá em cima e olhando para Jesus, falando, tá ali, ó, fulano, você não morreu por ele? Por que ele não desfruta daquilo que eu dei a ele? Liberdade. E nós nos colocamos em condições onde as pessoas se sobrepõem a nós. Eu não estou dizendo aqui de falta de humildade, nem de insubmissão, amado. Você não tem que ser dessa forma. Eu estou colocando de você pode ser humilde, sem ser pisado. Você pode ser humilde, obediente, sem sofrer abusos. Porque até o marido, quando oprime uma mulher dentro de casa, ele é um marido abusivo, porque a Bíblia fala que ele é o cabeça da sua esposa, ele é o líder da sua casa. O abuso vem de cima para baixo. Isso aqui não estava nem na ministração,
Aleluia. O homem foi colocado numa condição de protetor do lar. Tu vê que Deus não fala para Eva, ó Eva, você tem a responsabilidade de cultivar e guardar. Ele falou, Não. qual foi a instrução que Deus deu para Eva? Nenhuma. Mas ele deu para Adão, cultive e guarde. Porque eu estou te dando um presente. Eu estou te dando uma pessoa que é capaz de suprir a sua necessidade, de te guardar, de te apoiar, de estar do seu lado. Amém, Pai. Guarde isso e cultive essa condição. É como um jardim. Se você tiver um jardim cheio de lindas flores e você não for lá tirar as ervas, se você não for lá tirar os bichos, insetos que querem acabar com a beleza do jardim, quando você for ver, mas você pode ver, um mês, você olha lá, só tem um matinho de nada. 2 meses, o mato já está crescendo. 3 meses, quando você vê 6 meses, você já não enxerga as suas flores. O seu jardim está destruído. Por isso que Deus falou para Adão, colocou Adão no jardim, no Éden, numa condição onde a terra dava de comer Adão, numa condição onde todo suprimento foi dado a ele. Porém, Adão só tinha 2 obrigações: cultivar, estar ali sempre cuidando, e guardar para que ninguém roubasse. Amém. Guardar é vigiar, é estar atento, é olhar. Amém, amados? Amém. Vamos voltar para a ministração. Jesus Cristo, através do sacrifício, o Cordeiro que morreu, ele nos deu o quê? A sua graça redentora. Quantos aqui sabem o que é graça? Pode falar, vamos lá. O que é graça? Foi merecido. Muito bom. Está aprendendo, viu? Sim, vai longe. Graça é favor imerecido. O que é graça? Não é algo que você compra. Por isso que no reino de Deus, não adianta, mas você pode fazer o que você quiser, que você não vai comprar o favor de Deus. Amém. Porque o favor dele já foi comprado, através do sacrifício na cruz. Amém. Aleluia. As pessoas se preocupam muito. Não, eu tenho que fazer obras. Eu tenho que fazer a bondade com um para o outro. Não, você não tem que fazer. Você faz porque a bondade foi colocada em você. Amém. Você é generoso porque em você foi plantada a bondade. Amém. E você recebeu o Espírito Santo, do qual te deu uma nova condição. Através do sacrifício de Jesus Cristo, o Espírito Santo veio habitar em mim e você. Com isso, o caráter de Deus começou a ser moldado dentro de nós. Então, quando você tem o caráter de Deus moldado dentro de você, você vai lá para Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é uma característica de quem tem o caráter de Deus forjado dentro dele. Amém. Amém. Vamos abrir lá, abre lá em Gálatas 5:22. Eu ia ler outra passagem, mas vou ler essa. Todos abriram? Amém. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, em outras passagens, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança ou domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E às vezes as pessoas ficam, vêm conversar comigo e elas dizem assim: não, eu tenho pedido para o Senhor me dar essa condição de viver dessa forma. Só que, amado, Deus não vai te dar uma condição de árvore para você gerar o fruto. Não, Ele já te fez uma árvore que gera fruto. Amém. E o fruto tem que ser esse, porque você tem o amor de Deus dentro de você. Amém. Guilherme, não é bem assim. Romanos 5,5 diz que o amor de Deus foi derramado em nosso coração através do Espírito Santo. Amém, amados? Amém. Romanos 10, a partir do capítulo 8, versículo 8, diz que se você crer com o coração e confessar com a boca que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, você será salvo. Amém. Se você for salvo e confessou, o Espírito Santo vem habitar dentro de você. Amém, gente? Amém. Então o Espírito já foi habitar dentro de você. Você já é uma nova criatura. Como diz 2 Coríntios 5,17. Você é uma nova criatura. Tudo que era velho passou e hoje você se fez novo. Amém. Amém. Hoje você é uma nova criatura. Não, Guilherme, mas eu ainda tenho o mesmo braço, a mesma cicatriz de quando eu caí. Sim, mas você foi renovado no Espírito. E na sua condição de eternidade. Antes você tinha um destino.
verdade, na sua condição de eternidade, hoje você tem dois destinos. Uma, ir para o céu treinar, e outra, vir para a terra governar. Amém. Às vezes a gente pensa que vai morar no céu, não é? Eu posso dizer que você vai passar um tempo de férias no céu. Por quê? Porque a palavra nos ensina que nós vamos ser arrebatados, vamos estar lá no céu com Cristo. Receberemos o galardão segundo as nossas obras. Aí sim nós receberemos galardão. Porque as nossas obras não foram obras para se amostrar, mas foram obras feitas de amor, de generosidade. Amém. Obras querendo fazer com que o nosso irmão seja favorecido. Obra de fazer aquele que estava perdido ser alcançado. Amém. É tempo da gente olhar para o mendigo e dar a oportunidade de ele ouvir a respeito do Evangelho. Amém. Eu lembro que quando eu me converti, eu sempre tive muita coisa assim, muito problema para lidar com lixo. Lixo em si, de pegar em lixo. Amados, eu pegava qualquer coisa, entrava em esgoto, o que fosse. Mas quando alguém falava assim, ó, pega aquele lixo ali para você. Irmãos, me dava uma coisa que eu não conseguia nem chegar perto do saco de lixo. E assim que eu me converti, o Senhor começou a me transformar numa pessoa que precisava não olhar para essas coisas e deixar de atender alguém, e deixar de semear amor na vida de alguém por conta de uma dificuldade minha. Amém. Amados, onde eu passava, eu via um mendigo. O Senhor falava comigo assim, ó, vai lá e prega para ele. Eu, fogo, não. Começava a brigar com Deus. Eu não vou lá. Pensa numa briga com Deus, sozinho, né? Eu não, Senhor, não vou lá. Eu não vou lá. E Deus fazia eu ir lá. Vai lá, meu filho, você está crescendo. Eu ia lá e pregava. E eu lembro de uma mulher que uma vez ela estava num calçadão lá no Rio de Janeiro, é um lugar onde tem várias lojas, né, um grande comércio. E aí eu estava lá pregando para ela. E eu sentei com ela, ela tomou até um susto assim, ela pensando, ué, esse menino está perto de mim aqui, está doido. Por quê? Porque essas pessoas elas já têm um medo de serem atacadas, porque ninguém quer dar amor a elas. E geralmente muitas igrejas o que fazem? Não, vou fazer um sopão. E a gente vai lá e dá um sopão para ela. E eu cansei de ver, mas eu mesmo já fiz isso. Pegar a sopa e falar assim, ó, uma sopa para você. E dar a sopa assim, ó. Com medo de tocar. Mas aí o Senhor me ensinou. E eu pude me dar o privilégio de sentar do lado deles e de estarem comendo a mesma sopa e conversando, ouvindo a história. Se você for parar para ver, muitas dessas pessoas não tiveram alguém que os amasse. Verdade. E também não tiveram alguém que puxasse a orelha deles. Porque é muito fácil a gente estiver num lugar onde as pessoas amaciam o nosso ego. É bom demais, não é? Você está ali, oh, você é um sucesso, você é o máximo. Igreja é um lugar disso? Sim. É um lugar de afirmação, onde cada um de nós vamos estar aqui, olhando para você e falando, ó, você é muito bom nisso que você faz. Que bênção, rapaz, você é um sucesso. Mas também na hora que nós virmos alguma coisa que é necessário que você seja corrigido, nós não nos isentamos e vamos lá e falamos com você. Amém. O problema é justamente esse, que as pessoas não querem ser confrontadas. Hoje em dia, todo mundo quer um evangelho que só diz o que elas querem. Entram na igreja como se a igreja fosse um supermercado. Eu vou lá, vou pegar o que eu quero. É muito bom, mas já participei de cultos. Olha, Deus está me mostrando que tem chave. Deus está me mostrando que não sei o quê. Isso é lícito totalmente. Mas eu posso dizer para vocês, não é isso que muda a nossa vida. Amém. O que muda a nossa vida é quando alguém cheio do Espírito chega perto de mim e fala assim, ó, cara, você precisa mudar essa situação. Porque isso que você está fazendo não vai ficar bom para a sua vida. Mude nisso. Seja generoso, tire essa consciência de falta, trate bem sua esposa, não seja apegado a nada, porém não coloque as coisas na frente de pessoas, não coloque pessoas na frente de outras pessoas, trate todo mundo com equilíbrio e equidade. Amém. Amém. E a igreja ela foi constituída para quê? Para que aqueles que estão em lugar de destaque, em posição de destaque, sejam aqueles que mais servem. Amém. E aqueles que estão numa condição de menos destaque sejam aqueles que são revestidos de maior honra. Vou dar um exemplo para vocês. Quantos aqui tem um pé lindo? Levanta a mão assim, ó. Seu pé é maravilhoso, perfeito. O meu não é. Só Jesus na causa e eu dou glória a Deus pela vida da Fatinha. Que eu chego lá e ela tira aquela unha cravada. Ninguém levantou a mão. Eu vi. Mas o que você faz no seu pé? Aqui, ó, antes de vir pro culto, ó.
Estava limpando o branquinho. Deixei bonitinho. Por quê? Porque algo que é de menor honra está sendo revestido de maior honra. As mulheres, elas às vezes têm um pé torto por conta de sapato, de alguma coisa, fez balé. Não é assim, mulheres? Ou estou errado? Poucas mulheres vão assim, com medo de... Eu sei que é. Porém, se você for olhar para os pés delas, elas estão com uma boa sapatilha. No Brasil se diz um tênis, está com um tênis bem bonito, um tênis legal. Ficha, que em Portugal se diz, né? Está com uma sapatilha do Brasil, né? Que aqui eu não sei como é que se chama, sapatinho rasteiro, como se chama? É sapatilha. Gente, toda vez que eu quero perguntar como se diz em Portugal, é a mesma coisa. Você. Era Sabrina? Misericórdia, nem? Já tem nome ainda de gente. Então, um sapatinho, vou falar um sapatinho desse. Ela tá bem vestida, ela bota um bom sapatinho. Nós homens, a gente coloca um tênis legal. A gente coloca uma boa roupa. Quem tá gordinho? Eu não tô. Tem alguns aí que estão mais gordinhos, né? Não. Então, a gente coloca uma roupinha mais folgadinha, para dar uma valorizada, né? Porque imagina, o seu pastor, tem pessoas nos visitando aqui, mas o seu pastor, igual o seu boneco com a blusa sacada, vai ficar lindo, né? Vai ficar uma coisa que só Jesus. Então o que a gente faz? A gente vê algo que está com menor condição de ser demonstrado, a gente reveste de maior honra, a gente cobre mais, a gente guarda mais. A grande questão é se a pessoa quer ou não ser guardada, se ela quer ou não ser ajustada, se ela quer ou não ser aperfeiçoada para servir o reino. É isso. Porque o que a gente não entende é que nós fomos libertos de uma condição para que a gente possa libertar outros dessa condição. Amém. Quando Jesus morreu, ele nos tirou do status de escravidão para livrar outras pessoas. Se você for ler em Pedro, diz que nós somos reis sacerdotes. Em Apocalipse 5 diz a mesma coisa, que nós somos reis sacerdotes. Eu não sei se eu confundi, se é 1 Pedro, se é Apocalipse 2, acho que é 5. Para, São Antônio. Rei sacerdote. Está em Isaías e está em Apocalipse. Está em Apocalipse, está também em Pedro, que fala que nós somos reis sacerdotes. Então nós fomos colocados numa condição de rei e sacerdote. O sacerdote era quem? Aquele que intercedia pelo povo. No sacrifício levítico, o que o sacerdote fazia? Ele pegava um animal que ia ser sacrificado por alguém, pelo povo, e ele matava aquele animal, ele pegava o sangue e ele colocava a mão sobre o animal e a mão sobre aquele para ser perdoado. Então, o sacerdote era aquele que intercedia pelo perdido. E hoje nós somos sacerdotes, nós temos essa condição de interceder pelo perdido. Nós temos esse propósito, esse chamamento. Eu sei que às vezes a gente fica preocupado assim, poxa, qual é o meu chamado em Deus? Amado, seu chamado em Deus é ser filho. Amém. Que está com a vontade ardente, um desejo ardente de alcançar os outros filhos que ainda não sabem que são. Amém. Porque a melhor coisa, amado, você está num lugar, você vê uma pessoa numa condição servil, a pessoa, ela não se valoriza, ela se sente a pior pessoa do mundo, e você chega lá e começa a falar a respeito do amor de Deus. Ei, Deus chamou, você não precisa fazer nada, você não precisa fazer obra, Ele te chama do jeito que você está, e Ele vai te dar uma condição, vai te fortalecer para que você consiga mudar, se aperfeiçoar como pessoa. E às vezes as pessoas não vêm porque elas acham que tem que fazer vários sacrifícios. Elas acham que elas vão entrar para uma religião, onde a religião vai fazer com que elas sejam colocadas num trilho como de um trem, onde ela não vai poder se mexer nem para um lado nem para o outro. Quando você explica para ela que Jesus Cristo não é religião, Jesus Cristo é um modo de vida, o modo de viver da fé, Ele não te dá a condição de fazer para receber. Que a Bíblia diz em Efésios 2:8 que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de obras, é dom de Deus. E ele ainda completa, não vem de obras para que ninguém se glorie. Amém, amados? Amém. Porque nós, por nós mesmos, quem aqui já pecou? Eu já pequei. Tem gente aqui que não pecou. Glória a Deus. Eu já pequei. Só de eu ter pecado, eu já me tirei da condição de poder ser sacrificado por alguém.
Porque o cordeiro ele tinha que ser sem mácula, perfeito em idade, sem mancha nenhuma, sem nenhum defeito, não podia ter nada. O pelo tinha que ser perfeito para que ele pudesse ser sacrificado com perfeição para cobrir o pecado de alguém. E Jesus Cristo foi. A Bíblia fala que nem na boca dele se encontrou dolo, nem falar algo contrário ele falou, algo que pudesse danificá-lo, algo que pudesse olhar para ele e falar: você está manchado agora porque você abriu sua boca de forma errada. Jesus na cruz, as pessoas lá falando com ele, falando que ele não era nada, ele dizia: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus estava livrando eles daqueles pecados que eles nem sabiam que estavam cometendo, porque eles achavam que estavam fazendo o que era certo. E Jesus ali falando: não, Pai, ó, não ouve o que eles estão dizendo, perdoa eles, porque eu estou aqui pendurado nessa cruz por conta deles. Amém. Amém, amados? Amém. Em Gálatas 3, eu vou ler alguns versículos para você entender. Gálatas 3,13 diz assim, você não precisa abrir. Gálatas 3,13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Ele já resolveu a condição de salvação. Amém. Ele se deu por nós. Mas o pecado, ele quer nos matar, ele quer nos assediar. O diabo, ele olha aquilo que nós ainda não estamos muito fortes naquela área, e ele quer explorar essa fraqueza. Só que você tem Jesus Cristo, você tem o seu irmão. Confesse para o seu irmão, amado, peça ajuda, fale com ele: ei, eu estou com uma fraqueza nesse tal lugar, estou passando por provação, estou passando por uma tentação nessa área, me ajuda. Eu recebo aqui ligações, as pessoas falam comigo: ó, Gui, eu estou aqui passando por tal coisa, não sei o que, eu preciso da sua ajuda, eu não sei o que eu faço. Eu falo: rapaz, se pegue nesse versículo aqui, ore, acorde de manhã, declare isso sobre a sua vida, até que isso vire rema na sua vida, vire verdade, vire uma palavra revelada, e você vai ver que vida vai ser gerada dentro de você. E o pecado que tenazmente te assedia não vai mais ter força contra você. Amém. Se junte com pessoas que vão edificar a sua vida. E outra coisa, o Espírito Santo, ele sempre vai te conduzir a se juntar com pessoas que já andaram em lugares que você nunca andou, para que você possa juntar a sua experiência com a experiência daquela pessoa, e você possa ser uma pessoa aperfeiçoada. Amém. Para que você possa ser promovido no reino, para que você possa ser cada vez mais preparado. Para quê? Para salvar o perdido. Amém. Para ajudar o seu irmão. Amém. E às vezes as pessoas olham e falam assim: mas o pastor é uma pessoa preparada. Mas talvez eu aprenda mais do que vocês quando eu estou lidando com vocês. Porque cada um aqui viveu uma experiência de vida. Cada um aqui tem um testemunho com o Senhor. Se eu der agora meu microfone e disser assim: quem aqui tem um testemunho com o Senhor? Eu tenho certeza que cada um de vocês vai levantar e vai vir aqui na frente. Amém. A não ser que esteja com vergonha. Mas cada um aqui já tem uma experiência com Deus. E talvez a sua experiência, quando eu ouço aquilo, seja algo extraordinário para mim, que vai me encher de fé. Amém. E eu vou lembrar: não, naquele dia, eu sei que eu estou passando por isso aqui, mas o Luiz passou pela mesma coisa, o Senhor falou com ele, ele venceu. Então, eu tenho a mesma condição que o Luiz. Eu sou filho. Se eu sou filho, eu sou herdeiro. E eu sou co-herdeiro com Cristo. Então eu tenho direito a isso. Eu tenho direito a esse escape. Pai, eu declaro no mundo espiritual que eu recebo aquilo que o Senhor já conquistou por mim na cruz. Amém. Eu tenho essa condição de uma vida de fé. Uma vida onde eu sei que, apesar do que eu esteja passando, o seu poder opera através de mim e em minha vida, e vai fazer infinitamente mais além daquilo que eu penso ou que eu espero. Segundo o quê? O próprio poder que habita em mim. Amém. Aleluia. E que através de mim opera. E que em mim opera. Amém. E assim, você está andando despretensiosamente e o Senhor te dá um estalo. Faça tal coisa. Eu dei um testemunho, não sei se foi no domingo passado ou no outro, de dois jovens em igrejas diferentes do Brasil. Eles eram jovens de condição humilde. E eles não tinham muita condição financeira. Mas eles oravam e falavam: Deus, me dá uma ideia, que através dessa ideia eu posso mudar a história da minha vida e da minha igreja e da minha família. Esses jovens em igrejas diferentes tiveram uma ideia de fazer um aplicativo de celular, uma aplicação que diz aqui, uma aplicação de celular, uma ideia milionária, onde investidores externos
compraram a ideia desses jovens. Hoje esses jovens eles investem em outras empresas. São investidores anjos, milionários, porque o Senhor deu uma ideia para eles. Amém. Aleluia. E eu vejo tanta gente perdendo tempo, olhando o Instagram, olhando o WhatsApp, olhando o vídeo, vendo Netflix, ao invés de investir tempo com o Senhor. Amém. Para ficar mais sensível e ouvir a voz dele. Olha, faça tal coisa. Ei, no seu negócio, faz essa ideia, essa promoção, chame não sei quem, faça isso, faça aquilo, e você faz, e aquilo ali muda a sua história. Amém. É isso. E você chega num ponto onde você trabalha menos e ganha mais. Aleluia. Você chega num ponto onde você vai ver, você vai reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos, a bondade dele em todos os seus caminhos. Por isso que vale a pena, mas a gente abrir mão do que a gente acha, a gente abrir mão de desejo, de vontade, de egoísmo, de querer ser satisfeito. Quando a gente abre mão, independente de querer ou não, a gente coloca o nosso joelho no chão e fala: Senhor, estou aqui orando, estou fazendo força. O Senhor se alegra com isso, amados. Ele se alegra quando você está colocando a sua carne em sujeição. Amém. Ele olha para você e fala: rapaz, olha lá, ó, a carne não está dominando ele está orando. Amém. Ele está lendo. Amém. Aleluia. Ele está fazendo a parte dele. Ele vai receber um galardão muito maior. Por quê? Porque ele está investindo no reino. Quando a gente investe no reino, o reino, você pensa numa bolsa de valores. Uma bolsa de investimentos, você investe, ela tem lá um capital que ela vai te gerar, só que aquilo é bloqueado, amado. Ela tem o máximo e o mínimo, ainda pode te gerar uma perda. É assim ou não é? Mas o reino não. Quando você investe no reino, é como se você estivesse lidando ou fazendo um favor com uma pessoa que é milionária. Quem aqui já teve condição de ter relacionamento com uma pessoa milionária? Eu já tive. Quando você está com essa pessoa, ela não quer saber o preço da conta, ela paga a conta. Ela olha para você e fala: rapaz, esse sapato não está legal. Como ele comprou um sapato novo para você, ela te dá um sapato? Ela não quer saber, ela olha seu carro assim, seu carro não está muito bom. Ei, dá esse carro aqui, vou dar um jeito nesse carro, vou te dar um carro novo. Ela proporciona para você coisas, viagens. Ela proporciona para você uma vida onde você vai desfrutar de coisas que o seu bolso não pagaria. Não é assim? Amém. E você vê essas pessoas falando assim: ó, te levei para cá, agora você vai ter que me pagar aí o que você gastou, o que eu gastei com você. Você vê essas pessoas dizendo isso? Elas não querem nem saber, mas por quê? Porque quando ela está com você, você começa a viver a condição que ela tem de vida. Ela não tem consciência de falta, ela sabe que o dinheiro dela, para fazer aquilo que ela vai fazer com você, o recurso é ilimitado. Amém. Então ela olha para você e fala assim: não, eu vou abençoar, eu não quero nem saber o preço, pode colocar na sacola que é dele. Você imagina Deus, que com o poder da sua palavra criou todas as coisas. Aleluia. O que Deus, tendo você como um filho? A Bíblia fala assim: um pai, será que ele teria coragem do seu filho pedir comida, pedir um pão, ele dar uma pedra ou uma serpente? E ele fala: imagina o seu pai que está no céu. Aleluia. Se um homem natural, ele tem essa condição de generosidade, imagina o teu pai. E às vezes a gente está se colocando numa condição de mendigo, se colocando numa condição onde o pecado quer nos tirar do foco. A gente fica mendigando bênçãos. Senhor, me dá tal coisa. Ele já te deu todas as coisas em Cristo. Amém. Eu falei em Efésios 1:3. O que você precisa? Confiar. Descansa. Faça como Miriam. Dance antes de atravessar. Comece a celebrar, amados. Amém. Comece a dançar no Senhor. Fala: Pai, eu já recebi. Quando alguma coisa se levantar contra a sua vida, diga: ei, pode voltar, porque o preço já foi pago para que eu tivesse abundância. Aleluia. Glória a Deus. A Amém. Bíblia fala em 2 Coríntios, a partir do capítulo 9, versículo 6, ele vem falando a respeito de semente e semeadura. E ele diz que ele vos fará abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência e superabundância em toda boa obra. Abundar, mas é o que eu vou fazer aqui, que eu vou fazer uma molhação bem grande aqui, né? Uma molhadeira. É como se você colocasse a água abundante, ela chega até onde? Até a borda do copo, não é? Superabundar é fazer o copo derramar e você não está nem aí. É assim que Deus quer te dar,
dar a condição de superabundar em toda boa obra. Ele vai te dar tanta condição de você se fazer o bem, ser generoso, que você nem vai considerar falta. Você vai ser como um milionário. Você vai sair de casa e olhando quem que eu vou abençoar hoje. Amém. Porque quando a gente abençoa um irmão, quando a gente oferta na igreja, a gente precisa entender que nós não estamos dando dinheiro para ninguém. Nós estamos investindo na nossa vida. Amém. Paulo fala, não que eu me preocupe com o donativo, mas o que me interessa é o fruto que aumenta o vosso crédito. Investimento. Não se trata de dinheiro, não se trata de você semear algo e deixar de ter. Você tirar de você e dar para alguém. Não é que essa água é minha, eu vou dar para o Alan, eu vou deixar de ter água. Não, amados. Se trata de eu pegar essa água que é minha, investir na vida do Alan, que é o Filho de Deus, onde o reino rege a vida dele. O reino vai pegar esse meu investimento e vai me dar muitas águas abundantes. Para quê? Para que eu não só dê para a vida do Alan, eu dê para o Luiz, para o Elton, para cada um que está aqui. Eu seja abundante. E isso vai redundando bênção sobre a minha vida. Amém. Um ciclo onde você, com seu investimento no reino... Ah, Guilherme, você está falando de dinheiro? Não, amados. É porque a gente que às vezes só fica pensando em dinheiro. Tem gente que paga pessoas só para sentar na frente dela e falar blá, 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 blá. A pessoa fala assim, faz tal coisa, não sei o que, vai embora. Passa 1 hora falando e recebe uma instrução de 1 minuto. Escreve no papel, toma, vai embora. E essa pessoa paga uma fortuna. Não é assim? É ou não é? Sim. Você, além de estar investindo o seu tempo naquela pessoa, você está investindo o seu recurso. Só que com Deus, amado, tudo que você faz, tempo, recurso, atenção, dar um ouvido, pegar um irmão, colocar no ombro enquanto ele está chorando, ligar para alguém, cara, você está sumido, o que houve? Rapaz, vou aí te fazer uma visita, ou então vem aqui em casa, a porta está aberta, dá uma chegada aqui. Você pode estar mudando a história da vida de alguém. Eu lembro de um rapaz, quando nós chegamos, um rapaz querendo se suicidar, por quê? Porque ninguém procurava ele. Ele achava que ninguém amava ele, que ele não tinha valor no mundo. Eu não tenho valor, se eu morrer, não vai fazer falta para ninguém. E ele conheceu o amor de Deus, nós começamos a pregar o evangelho para aquele rapaz. E aquele rapaz deixou de se suicidar, abriu mão disso e começou a entender que ele tinha valor. Amém. Aleluia. Eu não investi dinheiro, eu não investi, não dei carro, não dei nada. Eu dei a minha vida, dediquei a minha vida a ele. Dediquei o meu tempo. Se você tem um trabalho que você tem contato com pessoas, semeia amor na vida dessas pessoas e você vai receber amor. Se você semeia amor, você vai receber o fruto do amor. O que você semear, você vai colher. Amém, mano? Vamos voltar para cá para a gente acabar. Amém, Pai. Quero ler com vocês 2 Coríntios 5,17. Eu estava falando aqui antes que Jesus Cristo, ele se entregou por nós e nos deu uma condição, uma nova condição, onde nós somos hoje filhos de Deus. Nos deu uma condição do Espírito de vivermos com a condição de reino, sair da escravidão, sair de uma condição servil. Ei, não deixe nada te colocar numa condição servil. Nada nem ninguém te colocar numa condição servil. Seja humilde, mas não abaixe sua cabeça. Seja humilde no seu espírito. Seja humilde nas suas ações. Seja humilde no seu pensamento, no seu parecer. Porém, não deixe ninguém te rebaixar. Ninguém te colocar abaixo da posição que Deus já te colocou. Amém. Amém. Porque você está negando o sacrifício de Jesus. Vamos olhar aqui. 2 Coríntios 5,17 diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Você foi colocado hoje na condição de justo. Amém. Você foi colocado na condição, você é a justiça de Deus. Amém. Amém. Ah, Guilherme, mas meu pecado era muito grande. Amados, deixa eu te dizer uma coisa. Antigamente, na velha
existia um acordo comercial, onde alguém colocava, era como se fosse uma loja de penhores. Aqui fala de loja de penhores, que você deixa algo como garantia para receber um dinheiro. Então, as pessoas faziam isso, eu deixo isso aqui, um terreno, alguma coisa, para que você me dê um recurso para que eu possa fazer o que for. Se você não pagasse, aquela pessoa ela ia pegar aquele recurso e ficar para ela, para que a dívida fosse paga. Porém, a Bíblia fala que uma pessoa, ela podia pagar a sua dívida, que era o seu parente mais próximo. E quando essa pessoa pagava a sua dívida, aquela outra pessoa que retinha essa dívida, ela tinha que dar para essa pessoa um selo que dizia Tetelestai. Quantos aqui já ouviram essa palavra? Tetelestai era um selo que ele garantia que a sua dívida havia sido paga. E o seu irmão mais velho, alguém responsável por você, era a pessoa que poderia ir lá te representar e pagar a sua dívida. E se você for lá em João 19, 28, quero que você abra isso aqui para a gente finalizar. Romanos 19, 28. Vou esperar você abrir. Eu falei Romanos? É João, desculpa. João 19, 28. João 19, 28 diz assim. Todos abriram? Depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. Encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num sopo, lá chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando sua cabeça, entregou o Espírito. Essa frase, está consumado, é tetelestai. A sua dívida está paga. A dívida do meu irmão está paga. A dívida que fazia com que eles ficassem numa condição de opressão acabou de ser paga. Aleluia. Foi isso que Jesus gritou naquela cruz. Tetelestai. Eu acabei de pagar a sua dívida. Queria convidar você a ficar de pé.